Olá, pessoal, tudo bem? Gilberto Martins aqui com você num vídeo curto para a gente falar um pouco mais dessa etapa, vamos chamar assim, do julgamento do Bolsonaro e do seu bando de militares golpistas. Bolsonaro e mais 7 estão sendo julgados nessa primeira etapa, 2 sessões no dia de hoje, uma amanhã, quarta-feira, para decidir se os caras viram réus ou não. Beleza? E o nosso canal está mostrando. Nosso canal mostrou ao vivo as sessões da parte da manhã, da parte da tarde, e amanhã cedo, dia 26, quarta-feira, 9h30 da manhã, a gente vai mostrar a terceira e última sessão do Supremo sobre essa etapa do julgamento. Na realidade, que é uma etapa anterior ao início do julgamento propriamente dito desse golpista e da sua tropa de golpistas, né, que são os militares que estavam ao redor do Bolsonaro. Nós destacamos aqui 3 coisas para mostrar para vocês que são, na minha opinião, importantes, na opinião de muita gente, pelo que as pessoas estão comentando. Uma delas é a presença do Bolsonaro. Eu e muita gente tem falado da covardia que marca o Bolsonaro. Se você pegar a história do Bolsonaro, todas as vezes que a coisa apertou para o lado dele, ele deu um jeito de terceirizar, ele deu um jeito de fugir, ele teve um jeito de chorar, ele teve um jeito de ir para debaixo da cama. É só lembrar, ele fugiu do país um dia antes de terminar o mandato dele, em dezembro de 22. E foi para Orlando, para debaixo de uma cama, e de lá ele vai dirigir os últimos momentos da tentativa de golpe do dia 8 de janeiro de 23. Lembram disso? Aquele foi um ato profundamente covarde por parte do ex-presidente Bolsonaro. É típico do Bolsonaro. Então a gente critica, a gente vive falando que o cara é covarde. E hoje ele apareceu, para muita gente foi surpresa, e sentou bem na frente, na sala, né, da funcionamento da primeira turma. E é sobre isso que a CNN fez um corte no vídeo muito interessante. É o momento em que o Bolsonaro e Moraes ficam cara a cara. É muito rápido, eu vou mostrar para vocês, mas é muito interessante. Só que eu quero mostrar 2 coisas mais importantes ainda, que é, por exemplo, o advogado de defesa da múmia golpista, Augusto Heleno, general Augusto Heleno, na fala dele, culpa o Bolsonaro pela trama golpista. Olha como é interessante isso aqui. E logo depois, nós vamos mostrar um corte de da fala magistral do Flávio Dino, citando o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos. E essa fala do Flávio Dino desmontou, na minha opinião, na opinião de muita gente, completamente a defesa dos golpistas. Olha aqui, primeiro vamos mostrar o advogado Augusto Heleno culpando o Bolsonaro pelo golpe. Olha isso aqui como é interessante. Trago aqui a questão da necessidade de rejeição da denúncia com relação ao senhor Augusto Heleno por sua inépcia e falta de justa causa. Vamos analisar, primeiramente, o que a Procuradoria-Geral da República traz, ministro Luiz Fux, contra o senhor Augusto Heleno. Primeiro, que ele teria participado de uma live no dia 29 de julho de 2021. E aqui participar, senhores, é tal qual os servidores que estão atrás dos senhores. Ele ficou sentado, não falou uma palavra, não fez um gesto, não fez absolutamente nada. Quem participou da live falando e atuando em primeiro plano seria o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu trago aqui a questão da... Beleza? Então tá aí. Ficou muito interessante a fala desse advogado hoje pela manhã, lá na primeira turma, no início dessa fase de julgamento do Bolsonaro. Agora, a fala magistral do Flávio Dino. Flávio Dino na opinião de muita gente, essa fala dele aqui é só o corte, tá, gente? Flávio Dino cita o presidente da Suprema Corte dos Estados Unidos da América e desmonta a defesa de golpistas. Não temos juízes Trump, né? Olha como é interessante a fala do Flávio Dino. Às vezes, em razão daquilo que se convencionou chamar de, entre aspas, polarização, há uma tentativa de transformar os tribunais em parte dessa polarização. E eu concluo a minha manifestação
reproduzindo, entre aspas, o que disse John Roberts. Não temos juízes Obama, ou juízes Trump, juízes Bush ou juízes Clinton. O que temos é um grupo de juízes dedicados fazendo o melhor que podem para fazer o mesmo direito àqueles que comparecem diante deles. Esse judiciário é algo pelo qual todos nós deveríamos ser gratos. Então, inspirado nessa referência constitucional que a experiência brasileira adotou desde o alvorecer da República, é que considero que não há lastro nem constitucional, nem infraconstitucional para o acolhimento, e por isso acompanho o eminente relator. Esse era o momento que eles estavam discutindo um pedido insistente, né, da defesa do Bolsonaro e de outros golpistas de tirar o Alexandre de Moraes, o próprio Flávio Dino e o Zanin da primeira turma que está julgando esses golpistas e o chefe do bando, que é o Bolsonaro. E agora, rapidamente, para a gente terminar, o vídeo que mostra o momento em que Bolsonaro e o Moraes ficam cara a cara. Bem curtinho aqui para você, trabalhador e trabalhadora que gosta do nosso canal. Então tá aqui, ó, o ex-presidente Bolsonaro e o ministro Alexandre de Moraes estão frente a frente na primeira sessão da corte para julgar a denúncia contra o ex-capitão do Exército e outros 7 acusados por tentativa de golpe. Olha o momento, vocês vão olhar para o lado esquerdo, né? O Alexandre de Moraes ele vai entrando, né? E o Bolsonaro está aqui bem na frente. O Bolsonaro, inclusive, fica muito desconfortável com o Alexandre de Moraes olhando na cara dele. É muito rápido, tá? São segundos. Vai repetir. Então tá aí o momento do cara a cara. Alexandre de Moraes, o chefe do bando. Comente, compartilhe, se inscreva. Isso aqui é um projeto da classe trabalhadora, do povo brasileiro. Muito, muito obrigado e até amanhã cedo. Eu, vocês e o Paulo César Ribeiro, do Bom Dia TVRC. 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Obrigado e até lá.